Muito bem, alunos do terceirão do CEPAM, nós vamos trabalhar hoje com a questão das funções exponenciais. Como que esse assunto costuma ser explorado no vestibular da UEPG, no vestibular da Federal, em outros vestibulares, inclusive no Enem. Então, primeiro ponto a gente vai analisar a questão da função exponencial básica, que é a mais explorada quando você tem que interpretar um gráfico na prova. Então é essa que a gente vai ver agora na forma f de x igual a elevado a x, sendo que esse a é uma constante real, tá certo? Maior que zero e diferente de 1. Então eu não vou trabalhar com base negativa e também não vou trabalhar com a questão da base ser 1, porque se eu fosse 1 na base, 1 elevado a qualquer número é 1, e aí eu teria uma função constante. A base também não ser negativa é porque você sabe, por exemplo, quando você leva um número negativo a um expoente par, o resultado é positivo. E se você levar um número negativo a um expoente ímpar, dá negativo. Então, daria uma situação muito complicada, ficar pulando hora positiva, hora negativa. Então, a gente não trabalha com essas situações. A base é sempre um número maior que zero e diferente de 1. Então, essa é a chamada função exponencial básica, tá? É a mais estudada. Inclusive a interpretação do seu gráfico é muito estudada no vestibular. Porque nessa situação, de uma função da forma f de x igual a elevado a x, com o a tendo que ser um número maior que zero e diferente de 1, eu tenho duas situações. Ou esta base é um número entre o 0 e o 1, ou esta base é um número maior que 1. Então são as duas situações que eu tenho. Ou a base é um número entre 0 e 1, ou a base é maior que 1. Tudo bem? Bom, o interessante é que sempre que eu tiver uma base, um número entre 0 e 1, essa função exponencial ela é chamada de decrescente. Tá? Sempre que a base for um número entre 0 e 1, a função exponencial ela é decrescente. E se a base for um número maior que 1, ela é uma função exponencial crescente. Tudo bem? Então eu posso ter uma função exponencial decrescente se a base for um número entre 0 e 1, ou eu posso ter uma função exponencial crescente se a base for um número maior que 1. Veja que interessante, as funções exponenciais decrescentes da forma f de x igual a elevado a x com o a sendo um número entre 0 e 1, tem esse tipo de gráfico, e o gráfico tem sempre esse comportamento aqui, ó. Tá certo? Agora, se ela for uma função exponencial crescente com a base maior que 1, o gráfico tem esse comportamento aqui, ó. Tá certo? Então é muito fácil identificar o gráfico de uma função exponencial crescente ou decrescente. Se a base for maior que 1, essa curva exponencial cresce, vai para o infinito aqui. E se ela for decrescente, ela vem do infinito e cresce e vai se aproximando de x. O interessante é que ela nunca vai chegar a encostar no ponto x. Ela não chega a tocar no x. Ela vai se aproximando, muito próxima, mas não toca o eixo x. Tá certo? Nem quando ela cresce, nem quando ela sobe. Ela vem no número bem baixo, sobe exponencialmente, mas não chega a tocar no eixo x. Então é muito fácil identificar o gráfico de uma função exponencial decrescente e de uma função exponencial crescente. Tá certo? Nesses exemplos que eu coloquei aqui para vocês, olha, vamos identificar se essa função exponencial é crescente ou decrescente apenas aqui. Bom, f de x igual a 5 elevado a x. 5 é um número maior que 1. Então eu posso afirmar que essa função exponencial aqui ela é crescente. Tá? E f de x igual a 3 quartos elevado a x. 3 quartos é um número entre 0 e 1. Sempre que a fração for chamada fração própria, que a parte de cima é menor que a de baixo, sempre esse número será um número entre 0 e 1. Então toda fração própria, que a parte de cima é menor que a de baixo, é um número entre 0 e 1, então essa função ela é decrescente. f de x igual a raiz quadrada de 2 elevado a x. Ela é crescente ou ela é decrescente? Raiz quadrada de 2 não é aproximadamente 1,4? 1,4 é maior que 1. Então ela é o quê? Crescente. E cuidado com uma pegadinha que aparece às vezes na prova, por exemplo, f de x igual a 3 elevado a menos x. Se você olhar só para a base é maior que 1 crescente. Mas repare que de sacanagem colocou menos aqui no x, Então, na verdade, isso aqui eu teria que escrever assim, ó.
3 elevado a menos 1, e aí deixar o x para fora, porque o expoente tem que ser x. Só que 3 elevado a menos 1, o que que é? É 1/3 elevado a x, né? Se eu passar o 3 para baixo, para deixar esse 3 positivo, ele vai para baixo, fica 1/3 elevado a x. E 1/3, fração própria, parte de cima menor que de baixo, que seria 0,33 aproximadamente. Isso aqui é um número entre 0 e 1, então é o que? Decrescente. Então cuidado com esse tipo de pegadinha. Então uma das coisas comuns de aparecerem na prova do vestibular é classificar uma função exponencial em crescente ou decrescente. Tá? Sempre da forma f de x igual a elevado a x, e aí você identifica se é decrescente ou decrescente analisando o número da base. E graficamente também é bem fácil de você analisar essa situação. Tudo bem? Outro detalhe muito interessante é esse ponto aqui, onde esse tipo de função corta o eixo y. Esse ponto aqui. Esse ponto tem coordenada 0 e 1, e aqui também tem coordenada 0 e 1. Você, professor, mas você nem sabe quem é a função? Não precisa. Eu sei que se ela for da forma f de x igual a elevado a x, eu tenho certeza que ela vai cortar o eixo y no ponto de coordenada 0 e 1. Mas como? Gente, pensa um pouquinho. Se eu colocar o 0 no lugar do x, não fica a elevado a 0? Sim. E qualquer número elevado a 0 é quanto? 1. Então não importa quem seja o a. Se o expoente, o x, for 0, o y, o resultado vai dar 1. Então ela sempre vai cortar o eixo y no ponto de coordenada 0 e 1. Veja que interessante esse detalhe. Bem fácil de perceber, inclusive, né? Tudo bem? Então a interseção com o eixo y será o ponto de coordenada 0 e 1 sempre. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho mais dessas funções também. Quem é o domínio? Quem é que eu posso colocar no lugar do x? Qualquer número, positivo, negativo, né? Tá para a esquerda, tá para a direita. Então o domínio é o conjunto dos números reais, certo? É R. Esse é o domínio dessa função exponencial. Qualquer função da forma f de x igual a elevado a x tem como domínio R. Tá. Mas e quem é o conjunto imagem dessa função? Quem é o conjunto imagem? Imagem são os valores que você coloca, né, no caso dessa função aqui, no lugar, né, são as respostas que você tem no gráfico. O gráfico está para cima do eixo x, ó, para cima do eixo x. Tá vendo? Então, a imagem seriam somente os números reais, positivos e excluindo o zero. Por quê? Por que excluindo o zero? Porque como ela não chega a tocar no eixo x, então não vai ter o zero do x para participar do conjunto de imagem. Somente os reais positivos excluindo o zero. Tá certo? Então sempre o domínio, não importa quem seja a base, qualquer número maior que zero diferente de 1, o domínio será R e a imagem será R mais asterisco, ou seja, somente os reais positivos excluindo o zero. Esses são os exercícios chamados exercícios base de funções exponenciais. São os exercícios base. Vamos aprofundar um pouquinho mais alguns temas importantes de funções, funções exponenciais. Eu vou abordar com você agora um tema antes de a gente passar para alguns exercícios de exemplo. Um tema interessante que é a questão da Covid que a gente vê agora aí, do crescimento da curva, né, o achatamento da curva. O que significa um pouco esses dados? Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Bom, aqui a gente vai entrar numa parte que envolve a biologia também, logicamente, mas é o comportamento viral. Como que se comporta o vírus dentro do organismo do ser humano, ou mesmo num coletivo? Como se comporta uma endemia, né? Quando várias pessoas vão ficando doentes, como se comporta o estágio de contágio, estagnação e decaimento dessa endemia. Então, como você pega um vírus, por exemplo, né? No teu organismo, o que acontece? Quando você pega um vírus, existe uma fase de crescimento do vírus no teu organismo que ela se chama crescimento exponencial. Ele não cresce indefinidamente, não é uma curva exponencial. Até esse pedacinho aqui você pode considerar que é uma curva exponencial. O crescimento aqui vem sendo exponencial. Tá? Então ele cresce exponencialmente. Isso se você também fizer cultura de bactéria em laboratório. O crescimento é sempre exponencial. Tá? Pode ser mais rápido, pode ser mais devagar,
pode ser mais curto se você toma remédios, antibióticos que combatem as bactérias, que tem uma curva parecida com o comportamento viral, você consegue atenuar os efeitos, né, para que a doença acabe mais rápido, para que todas as fases passem mais rápido, né? Antivirais são mais difíceis, porque o vírus tem muito mais mutação do que a bactéria. Então você acaba tendo dificuldade em combater vírus novos, né? Todo ano, por exemplo, a gente tem tomado vacina da gripe, que é em relação às gripes dos anos anteriores. Mas sempre é mudado a cepa porque o vírus muda. Então aquele vírus do H1N1 ele tem mudado também ano a ano, e é por isso que você tem que tomar vacina todo ano para evitar ter novas gripes, tá certo? Mas esse é um comportamento normal de um grupo de pessoas ou de uma pessoa individual. Essa fase aqui, que é chamado popularmente como fase do platô, que fica tudo no mesmo nível, né? Na geografia a gente usa esse termo platô, quer dizer que é tudo no mesmo nível. É uma fase onde você está combatendo e está começando a ganhar a guerra contra a doença. Está aquela fase do empate, né? Ainda existe a doença, ainda existem os problemas, né, da infecção, mas também o organismo já está produzindo bastante anticorpo para eliminar. Nessa fase aqui, por exemplo, já não está o vírus vencendo, o número de anticorpos produzidos já é maior que a contaminação entre os vírus, então você já está tendo um combate de igual para igual. E aí, a partir de um certo momento, o organismo começa a ganhar a guerra. E aí ele começa a eliminar o vírus do organismo até ele ser extinto. Tá certo? Então essa curva, que é estudada na biologia, mas é uma curva matemática, até porque usa uma parte que é uma função exponencial, uma parte que seria uma função constante e uma parte que seria uma função de crescimento, que normalmente o crescimento aqui ele acontece também de certa forma exponencial. É uma curva bem interessante, você pode analisar para vários vírus e também bactérias, tá certo? Isso eu posso analisar essa curva dentro de um organismo de um indivíduo ou numa coletividade, né? Quando tem a endemia, várias pessoas contaminadas, também é uma fase, muitas pessoas contaminadas, depois a contaminação passa a ser mais equânime, não tantas pessoas contaminadas, e depois decresce, tá certo? Muito bem, com a Covid-19, ela tem um problema muito sério, que as pessoas que são infectadas e que desenvolvem a doença, porque a maioria das pessoas é assintomática, né, para a Covid-19. Você pega a doença e nem percebe que pegou. A grande maioria, isso já foi provado, mais de 80% das pessoas do planeta não tem sintomas ou sintomas muito leves. Então são assintomáticas. Mas mesmo assim, as pessoas que acabam desenvolvendo a doença, elas acabam desenvolvendo de uma maneira muito grave essa doença. E essa doença exige que você vá para uma UTI, né, quando desenvolve muito grave, e entre numa intubação por respiração mecânica. Porque você vai passar 7, 14 dias numa UTI com respiração para te manter vivo, porque você não consegue respirar. É uma doença que ataca diretamente os pulmões. Então, para que a capacidade hospitalar dê conta de atender todos esses infectados para diminuir o número de mortes, é necessário um achatamento da curva. Então eu fiz 2 exemplos para vocês aqui. Sem distanciamento social, se não for tomada nenhuma medida, vamos supor que não foi tomada uma medida aqui no Brasil de afastamento social, tudo continua normal, o que aconteceria no Brasil inteiro? O número de pessoas contaminadas ia crescer, e essa linha aqui indica a capacidade da rede hospitalar. O que ia acontecer? A partir de um certo ponto ela ia lotar. Não ia ter mais UTI para atender as pessoas doentes. É o que aconteceu na Itália, que os médicos tiveram que optar em qual das pessoas que eles iam salvar, porque não tinha equipamento para salvar todas. A Itália demorou muito para a questão do distanciamento social e foi um dos países mais fortemente impactados no primeiro momento pela endemia. Então o que aconteceu? A Itália passou essa linha aqui, e aí eles tinham que escolher a pessoa que ia ou morrer. Isso é terrível. Porque daí o número de mortes pela Covid aumenta, porque como essa pessoa não pôde ser atendida, ela morreu por falta de atendimento. E não porque não foi possível, mesmo com atendimento, curar essa pessoa, né? A taxa de recuperados é alta também. As pessoas quando são atendidas, a taxa é mais de 80% de pessoas que conseguem se recuperar. Mas imagine se essa pessoa não consegue atendimento médico. E é por isso que quando você não tem o distanciamento social, a capacidade hospitalar, ela fica acima, né? Ela fica abaixo da curva, e mesmo depois estagnando e tal voltando,
só a partir desse decrescimento que a capacidade hospitalar volta a ser normal. Com as medidas de afastamento social, o que acontece? A curva do crescimento aqui exponencial vai até um certo ponto, você entra no regime do platô e depois decresce a doença sem chegar no limite da rede hospitalar. Isso quer dizer que todas as pessoas que precisarem de respirador mecânico, né, elas vão ser atendidas. No Brasil ainda não existe uma cidade que tenha chegado no 100% da capacidade, a não ser Manaus, que teve um problema mais sério da falta de respiradores. E é por isso que tem esse problema de comprar novos respiradores, e o Brasil pode ser baseado nos exemplos dos países que já passaram por essa endemia. Brasil e Estados Unidos também têm problemas políticos sérios envolvendo essas situações, o que fizeram com que essa nossa curva esteja se aproximando, e nós não chegamos no estágio do platô no Brasil, isso é importante que se diga. A tendência é que nós cheguemos no platô aqui pela metade do mês de junho, que atinjamos aqui, e aí manter junho, julho no platô, e a partir de agosto eu tenho então um decrescimento dessa curva. Então isso é um dado importante, nós não podemos de forma nenhuma passar essa linha. E é por isso que o distanciamento social ainda se faz obrigatório. Lógico, prefeitos e governadores coerentes e pensando no bem da população têm feito essas situações de abrir o comércio gradativamente, com as prevenções, as medidas preventivas, né, que são importantíssimas nesse momento. Então a gente vê várias situações, shoppings reabrindo, até agora o pessoal falando em voltar ao futebol, como voltou na Alemanha, por exemplo, né, mas com todas as medidas de restrição que precisam ser feitas para que nunca atinjamos essa capacidade hospitalar. Por que na Alemanha já está voltando inclusive o futebol? Porque eles já estão passando da fase do platô para a fase do decrescimento. E é por isso que as atividades voltam. Vai cair o vírus? Vai. O problema é que se não for achada uma vacina, você pode ter uma segunda onda da doença, que pode ser mais terrível porque há uma variação, uma mutação do vírus. Então é importantíssimo encontrar uma vacina logo, para vacinar a população mundial, e essa vacina vai ter que ser anual também, como é feita as vacinas das gripes comuns, para que as pessoas então fiquem imunes ao coronavírus e esses problemas nós não tenhamos que enfrentar mais. Tudo bem? Então isso aqui só para você ter uma ideia, já que estamos falando de função exponencial hoje, que é importante, o porquê do distanciamento social e o que aconteceria sem o distanciamento social. Nós tivemos distanciamento social, Ponta Grossa foi uma das cidades, por exemplo, que mais rápido começou a questão do distanciamento social para evitar o contágio. Nós somos uma das poucas cidades do Brasil, com mais de 200 mil habitantes, que não tivemos morte por Covid. Então é uma graça que nós tivemos e devido às autoridades terem tomado as medidas corretas nos momentos corretos, né? Em várias cidades do Brasil também tomaram, algumas tiveram mortes, mas foram tomadas as medidas de precauções corretas para que a gente possa passar por esse período e que o nosso sistema hospitalar dê conta para atender as pessoas que realmente precisam, que os médicos não tenham que fazer a duríssima escolha de ter que saber quem vai morrer e quem vai viver. Tá bom? Bom, agora a gente vai ver exemplos de exercícios de como pode aparecer um exercício de uma função exponencial diferente numa prova. Tá? Então eu vou fazer dois exemplos de exercícios de funções exponenciais que, na verdade, transformam elas em equações exponenciais. São exercícios básicos, que eles dão outras funções além daquela função comum que a gente viu, aquela função base, mas que acabam se tornando fáceis porque você substitui valores numéricos e normalmente acaba virando uma equação exponencial. Então vamos para um problema clássico, tá certo? Veja bem. Um grupo de biólogos está estudando o desenvolvimento de uma determinada colônia de bactérias. E descobriu que o número de bactérias pode ser encontrado através dessa expressão, ó, N de T igual a 2000 vezes 2 elevado a 0,5 vezes T, sendo T calculado em horas. Pergunta: quanto tempo leva para que o número de bactérias seja igual a 8.192.000 bactérias? Você tem aqui uma função exponencial. É um problema de função exponencial? Sim. Mas é uma função exponencial que, ao substituirmos no valor do N, que é o número de bactérias, o valor de N de T por 8.192.000, você passa a ter imediatamente uma equação exponencial do primeiro tipo. Então, é uma função exponencial, mas
essa função exponencial, na verdade, você vai acabar transformando ela numa equação exponencial do primeiro tipo. É um exercício, por exemplo, muito comum em provas do Enem, esse aqui, prova de conhecimentos gerais da UEPG. Então, eu vou fazer isso, eu vou colocar 8.192.000 no lugar do N de T. Então, isso aqui é igual a 2.000 vezes 2 elevado a 0,5T. Tudo bem? Aí eu vou passar o 2.000 dividindo. 8.192.000 dividido por 2.000 vai dar 2 elevado a 0,5T. E se eu dividir 8.192.000 por 2.000, né? Aqui posso cortar os 3 zeros aqui direto e fazer 8.192 divididos por 2, vai dar 4.096, que é igual a 2 elevado a 0,5T. Certo? 4.096 é múltiplo de 2. Se você fatorar o 4.096, você vai encontrar 2 elevado a 12. Então, 2 elevado a 12 igual a 2 elevado a 0,5T. Equaçãozinha exponencial do primeiro tipo. Você corta fora a base igual aos expoentes. 12 igual a 0,5T. 12 dividido por 0,5 é igual a T. Se você divide 12 por 0,25, o T vai dar 24 horas. Então demora um dia, ou seja, 24 horas, para que o número de bactérias chegue a 8.192.000. Então é um exercício clássico de função exponencial, mas que na verdade cai numa equação exponencial do primeiro tipo, sem maiores problemas. Exercício muito comum em prova do Enem, tá certo? Que transforma a função já numa equação exponencial de cara, e também nas provas gerais da UEPG. Ok? Vamos ao segundo exemplo. A quantidade radioativa de um material é dada pela seguinte expressão: ó. N de T é igual a N de 0 vezes 1/2 elevado a T minúsculo sobre T maiúsculo. Tá? Bom, o que é isso? Você tem uma quantidade de material radioativo e ele vai se decompondo. A quantidade de material vai decaindo a cada ano. Isso configura uma função exponencial decrescente, né? Porque uma quantidade de material vai diminuindo. Tudo bem? Então, o N de T é a quantidade de material em gramas após um determinado tempo, que eu vou calcular aqui em anos. O N de 0 é a quantidade do material que eu tinha no início. O T é o tempo da chamada meia-vida. Meia-vida é interessante, porque meia-vida é o período que uma substância radioativa demora para perder metade da sua massa. Então, se tinha 1 kg, passasse a 500 gramas. Essa meia-vida é diferente de material para material. Tem materiais que a meia-vida é em segundos que você obtém. Tem materiais que são anos. O urânio, por exemplo, que é o resíduo radioativo que você tem, né, da usina nuclear, ele tem uma meia-vida muito grande, calculada em anos. Mas a meia-vida de alguns materiais é segundos. Nesse exemplo, a meia-vida aqui, no caso, ele está dizendo depois que é de 28 anos. Então, o tempo é a meia-vida em anos. E o T minúsculo é o tempo em anos. Tá certo? A pergunta do exercício é: se a meia-vida de 28 anos determina o tempo para que a quantidade do material se reduza a 1/4 do inicial, ou seja, 25% do que eu tinha no começo. Beleza? Muito bem. Então, eu vou colocar esses dados que quero na fórmula. Eu quero que o período final, o N de T, seja 1/4 do N de 0. Tudo bem? Então, isso aqui é igual ao N de 0 vezes 1/2 elevado a T minúsculo sobre o T maiúsculo, que ele falou que é 28 anos. Então, eu quero calcular o tempo para que a quantidade final seja 1/4 da quantidade inicial. Tá certo? Bom, se eu passar esse N0 para cá dividindo, o que acontece? Ó, vai ficar 1/4 vezes N0 sobre N0 igual a 1/2 elevado a T sobre 28. Tudo bem? E aí o N0 dá para cortar, né? Então fica 1/4 igual a 1/2
elevado a t minúsculo sobre 28. Só que se eu fatorar 1 quarto, eu encontro 1 meio ao quadrado. Então, 1 meio ao quadrado é igual a 1 meio elevado a t minúsculo sobre 28. Certo? E aí você pode cortar o meio. Ficaria só 2 igual a t minúsculo sobre 28. Se você passar o 28 multiplicando, então você vai ter que o tempo é de 56 anos para que a quantidade de material radioativa decomponha a 1 quarto do valor inicial. Tudo bem? É um exercício muito fácil também, né? É uma outra aplicação da função exponencial. Então, das funções exponenciais, eles podem pegar a função base lá no começo, certo? E pedir para você interpretar o gráfico da função base, algumas observações, ou ele pode dar exercícios como esses, para que você possa, a partir da função exponencial, chegar numa equação exponencial do primeiro tipo, o que também é muito comum nas provas. Beleza? Tem uma série de exercícios aí para vocês fazerem na apostila sobre funções exponenciais. Façam e durante a semana eu coloco para vocês as respostas desses exercícios. Qualquer dúvida, vocês sabem que podem perguntar aqui na página que a gente vai respondendo para vocês. Beleza? Um abraço e até a próxima.